Oi, gente! Queria dar as boas-vindas para vocês. Essa semana a gente vai passar inteira conversando um pouquinho sobre essa reta final de primeira fase para especificamente a prova de língua inglesa. Então eu organizei algumas dicas, também segui algumas sugestões que vocês me enviaram. Ainda estou aberta a sugestões, na verdade. E eu queria falar sobre algumas coisas que eu acho essenciais para essa prova de 2018. Antes de tudo, lembrar vocês, uma prova com 9 questões, 4 itens em cada questão, então uma prova de 36 itens. Uma prova que eu acredito não deve tomar mais do que 40, 45 minutos do tempo de vocês. E uma prova que eu sugiro que seja feita com todos os textos lidos, bom, cada texto lido antes das questões respectivas serem lidas. É uma pergunta que sempre surge, devo ler as questões primeiro e tal, então essa eu já respondo de cara, tá, gente? Lê os textos para ter segurança a respeito do que vocês vão responder. É muito importante ter segurança, e eu acho que essa segurança só vem de realmente ter lido os textos e ter preparado os textos. Dentro daquela preparação que eu costumo sugerir, que eu vou relembrar a vocês ao longo dessa semana, tá? Mas, essencialmente, prestar atenção nos referentes de pronomes, né? Coisas assim, tá bom? Vou passar, então, a nossa primeira dica. Bom, gente, vamos lá, então. Nossa primeira dica é ler os enunciados com atenção. Parece óbvio, é óbvio de alguma forma, mas muita gente acaba cometendo um deslize na prova, e a gente sabe que qualquer deslize nessa prova pode mudar o futuro, tá? De um concurso. Muita gente comete deslize porque não presta atenção no enunciado. É claro que alguns enunciados, os enunciados mais comuns, que são os enunciados de interpretação e de interpretação com vocabulário, né, com semântica, eles são comandos de questão, que comandos de questão são mais simples. A gente já prestou atenção, já viu esse enunciado diversas vezes. Mas pode acontecer, como aconteceu na prova de 2017, que teve gente pedindo recurso e tendo seu recurso indeferido, porque um dos itens de uma das questões falava em poder substituir um termo por outro. E era possível no texto substituir um termo pelo outro, não porque havia semelhança de sentido, mas porque uma palavra caberia. Só que o enunciado da questão, não o item, mas o enunciado, falava em mantendo, tá? Agora pensando aqui, tentando me lembrar exatamente o que dizia, mas se eu não me engano dizia keeping the meaning ou alguma coisa assim, tá? Bearing in mind the meaning in grammar correction, etc, etc. Quando o enunciado está falando explicitamente em manter, em levar em conta, tá? So, bearing in mind, keeping, maintaining, de qualquer forma que isso esteja dito, a correção semântica e a correção gramatical, a gente tem que levar isso em conta para cada um dos itens, tá? Então, aqui, passando rapidamente, tipos de enunciados, são 5 tipos principais entre as provas de 2013 a 2017, tá? Levando em conta as questões semelhantes ao formato que a gente tem agora, então as questões de certo e errado. Temos um primeiro tipo, que é um tipo de interpretação geral. Nesse tipo, a gente tem questões que se parecem com isso aqui. Based on the text, regarding text, according to the text, considering the information about something, according to the ideas and facts mentioned in text X, judge or decide, alguma coisa desse tipo, whether the items or statements below are right or wrong. Essa é a questão mais simples possível. E é uma questão de interpretação, ou às vezes a gente pode ver algum elemento de vocabulário aí no meio, mas geralmente uma questão de interpretação geral, que aliás é o que prevalece na... O segundo tipo, que eu chamo de semântica pura ou semântica mais interpretação, vem nessas formas. In relation to the content and vocabulary of the text, decide. In text X, without altering the general meaning of the sentence, the word, sei lá, qualquer palavra, could be replaced by. E prestando atenção nessas questões de without altering the general meaning,
a gente está falando só de sentido. Então, a gente não precisa, em tese, se preocupar se gramaticalmente ou se em termos de collocation, por exemplo, aquela palavra se encaixaria no texto. Lembrando sempre que collocation nada mais é do que o uso comum de uma palavra junto com a outra. A prova de primeira fase do concurso não costuma se preocupar com collocations. Isso acontece, porém, na segunda fase. Na segunda fase é outra história, depois a gente conversa sobre isso. Terceiro tipo de questão, gramática e semântica. Tipos que vão surgir aí. In reference to the content of the text, its vocabulary and syntactic structure. Decide whether... Bom, estamos falando aqui de estrutura sintática, estamos falando de vocabulário. Temos gramática envolvida aqui. Então, é importante, tá, prestar atenção a isso na hora de responder a questão. Importante, como eu sempre digo, voltar ao texto e saber se substituir aquele termo pelo outro teria efeitos, exigiria mudanças na estrutura sintática do texto. Por exemplo, exigiria uma mudança, enfim, um verbo que exige o objeto indireto em vez de objeto direto, tá? Alguma coisa desse tipo. O mais comum é surgir considering the grammatical and semantic aspects of text, decide whether. Mas também podemos ter, já tivemos, in reference to the linguistic features of the text. E as questões eram semelhantes. Já tivemos também uma prova, e nada garante que não voltará, in relation to the pronouns showing bold in the text above, judge if, e aí vocês tinham 4 pronomes e tinham que avaliar se os referentes apresentados eram os referentes daqueles pronomes, tá? É uma questão que a gente resolve facilmente se a gente segue a dica, que é uma dica que eu vou dar de novo, tá? Que é realmente, lendo um texto, sempre identificar os referentes dos pronomes que encontrar. Isso já na primeira leitura, tá? Quarto tipo de questão, o tipo de questão que eu considero mais temido, uma questão de reescritura, tá? A gente tem um trecho do texto original e uma sugestão de reescrever aquele trecho. Então, costuma vir desse formato, às vezes surge como item, tá? É importante, e não como uma questão sozinha. Então, each of the fragments from the text presented below is followed by a suggestion of rewriting. Decide whether the suggestion given maintains the meaning, coherence, and grammar correction of the text. Preste atenção nesse coherence aí. Às vezes o coherence, tá, pode fazer referência até ao próprio estilo do texto. Às vezes uma coisa faria sentido apenas olhando no dicionário, mas não seria coerente dentro, tá, do texto que a gente está avaliando. Também ressalto que a prova pode falar em register. Eu ainda não vi isso, mas poderia falar. E se a prova falar em register, pensem sempre. O texto original ele é formal ou informal? O que me está sendo proposto é formal ou informal? Último tipo de questão, uma questão que surgiu apenas uma vez na prova de 2014. Decide if the statements about the following sentence are right or wrong. Tá? Pode surgir de novo. E aí é um enunciado que é aberto. A gente pode ter tanto questões de interpretação quanto questões de gramática e vocabulário. Gente, eu acho que para essa primeira conversa da gente é isso. Nossa primeira dica, tá? Peço que vocês continuem assistindo. Até a véspera da prova eu vou dar outras dicas. E eu aceito sugestões de dúvidas que vocês tenham, tá? Coisas que vocês queiram saber nessa pequena reta final até o nosso concurso. Tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau.